Bom, eu estou aqui com a tabela boletim. Eu quero criar um gráfico para visualizar aí a evolução dos alunos durante as notas. Se eu selecionar aqui toda a tabela para criar o gráfico, ele vai entender que eu quero alimentar esse gráfico com todos os valores de todas as colunas. Não é meu caso. Eu quero somente que nesse gráfico eu tenha aqui o aluno e os valores das notas. Então, como que eu faço isso? Então, eu marco aqui a coluna aluno. Eu pego no teclado a tecla CTRL, que é a tecla Ctrl, deixo ela pressionada. E marco aqui as notas. Então, dessa forma, eu tenho somente o aluno e as notas, somente os valores que eu desejo para o gráfico. Se eu quisesse um gráfico só com o aluno e a média, bastaria então selecionar aqui o aluno e a média. E assim por diante. Então, eu marquei aqui o que eu desejo. Para você inserir o gráfico, você vai encontrar aqui no menu Inserir, na aba Inserir. Aqui você tem um acesso rápido aos modelos de gráfico, a uma série de modelos. Ou você pode utilizar aqui o botão Gráficos Recomendados, que ele vai te dar aqui alguns gráficos, já com uma prévia, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a prévia do gráfico. Ou, se você preferir, existe uma aba aqui chamada Todos os Gráficos, onde sim você pode aqui conhecer todos os tipos de gráfico. Lembrando que para cada tipo de gráfico existem subtipos que podem ser selecionados. Então existem vários, então com o tempo aí você pode visualizar e entender como é cada um deles. No meu caso aqui eu quero um gráfico de colunas, que é o padrão. Se separar o mouse em cima ele vai ampliar, para você entender como que isso será exibido. Você pode fazer tanto pela nota, o José da Silva, um comparativo, ou no próximo modelo aqui, eu tenho a opção ao contrário, Eu tenho as notas e cada um dos alunos nas barras. Então o ideal aqui, que no colunas, no coluna agrupada, eu vou usar a primeira opção, onde eu tenho o nome do aluno e nas barras estão as notas. Então só para você ver a diferença novamente, aqui eu tenho nas barras estão os alunos. Então o José é o azul, o João é o laranja, a Carla é o cinza e assim por diante. Então no meu caso aqui é a primeira opção. E OK. Observe que ele traz um gráfico como um objeto. Eu posso mover esse objeto para o local que eu desejar. Então eu vou clicar, deixar o botão pressionado e vou deixar aqui do lado. Arrastar um pouquinho para a direita. Eu posso aumentar o tamanho desse gráfico. Observe que aparecem pontos de edições aqui do lado do gráfico. Aumentar aqui um pouquinho. Só para que você tenha maior visualização. OK. Ele vai mostrar aqui para mim o padrão. E aqui em cima eu posso, se eu desejar, na barra de ferramentas, ele me dá também aqui alguns pré-formatos, inclusive de cor, fundo, layout. Então existe aqui para mim vários modelos que eu posso aplicar no gráfico. OK, vou deixar o primeiro. E agora, a questão de título, como é que eu formato isso? Então o título, ele está aqui em cima. Bem do lado direito você tem um botão mais, que são os elementos do gráfico. Aqui ele vai exibir para você quais elementos estão sendo exibidos. Então o eixo está sendo exibido. Se eu remover aqui, ele sai o eixo com as notas. Eu tenho o título do gráfico, o título dos eixos, porque aqui eu tenho a nota e aqui os alunos. Então se eu quero deixar o título do eixo, eu deixo aqui marcado. Vou dar um clique duplo aqui e colocar aqui só as notas. E aqui são os alunos. OK. Deixa
fechar aqui observe que ele abre uma guia aqui, então vou fechar essa guia. Pronto, para poder exibir melhor aqui. Então o título do gráfico é o título geral lá em cima. Aqui no eixo, eu não quero o eixo vertical principal lá. Então ele remove os notas. Se eu não quiser os alunos lá embaixo, o título dos alunos, então eu removi os alunos e deixei só o vertical principal, que é esse, que são as notas. Como eu removi e inseri novamente, repare que ele tirou o meu texto. Vou colocar de novo aqui, notas. Pronto. Eu tenho também o título do gráfico, que é o título lá em cima. Você tem acima do gráfico. Você tem o título sobreposto, lá, que ele invade um pouco da grade. Vou deixar o acima do gráfico. E aqui vou pôr o nome da escola. Vou pôr aqui, Escola Educar. Eu posso adicionar rótulos de dados sobre cada uma das barras. Então, para facilitar, e você pode aqui indicar aonde cada uma, onde esses valores serão exibidos, na verdade. Então, você pode definir aqui. Alguns vão ficar bem confusos, né? Eu vou deixar aqui na base, extremidade externa, como está aqui. Ok. E como eu tenho as notas inseridas em cada uma das barras, eu vou remover aqui no eixo, eu vou tirar aqui o vertical. Pronto. Então fica mais visível. Para melhorar ainda mais aqui a visualização, eu posso adicionar a tabela abaixo do gráfico. Quando que você vai usar isso? Se você for imprimir somente o gráfico, por exemplo, e você quer ter uma visualização melhor, né? Então vou selecionar aqui, de como foi alimentado esse gráfico. Você pode ter a tabela. Eu posso indicar aqui um código de legenda ou não. Para cada um dos itens existem opções que você pode ir consultando, pode ir alterando. Bom, não vou usar tabela, então vou remover a tabela. Eu tenho o título, esse barra de eixo. Neste caso aqui não acredito que seja útil. Posso usar linhas de grade no fundo ou não, para melhor acompanhar a evolução. Nesse caso aqui não. Posso ter a legenda ou não. E eu posso aqui indicar a posição da legenda. Então à direita, parte superior, à esquerda. Vou deixar aqui à esquerda. E eu posso adicionar aqui linhas de tendência ou não. Eu quero acompanhar melhor a nota 4, que é a última nota. E cria uma linha de tendência dessa nota. Acho que não é interessante aqui. Vou tirar. Bom, então aqui você consegue adicionar elementos do gráfico, você consegue adicionar elementos ou remover elementos. A segunda opção é a questão de cores e layout. Né? Então, você tem aqui na primeira opção o estilo. Como que você quer o estilo desse gráfico. Suponhamos que você gostou desse estilo, por exemplo. Só que você não gostou da cor. Vou pegar um fundo preto. Você gostou desse estilo, mas não gostou da cor. Então você tem uma aba cor, onde você consegue ir alterando aqui, olha lá, a forma que você quer o gráfico. Monocromático ou colorido. Ó. Deixa aqui o monocromático. Aí. E por último aqui, você consegue eliminar opções. Então, eu não quero que nesse gráfico não seja exibida a nota 1. Então, eu posso remover a nota 1 do gráfico. Quero remover a nota 4. Não quero que apareça o José da Silva. Eu posso remover o José da Silva. Então, bastaria desmarcar e aplicar. Então, pode ser bastante interessante. No caso, você tenha marcado a tabela inteira, você pode ir removendo os itens que você não deseja visualizar. No caso é isso, eu vou finalizar aqui, então basta dar um clique fora. Então eu tenho aqui o meu gráfico pronto, já formatado. Eu vou parar por aqui essa aula. No próximo aula nós vamos voltar e vamos inserir um outro tipo de gráfico e vamos formatá-lo também. Até lá!